Está formada a partir de agora a Rede da Informação para todo o Brasil. No ar, Tele Brasil Notícias. Olá, estamos começando o Tele Brasil Notícias dessa semana, com informações sempre na medida certa, apresentando os fatos que aconteceram nesta e também na semana anterior. Agradecendo sempre a sua audiência e lembrando que você acompanha as nossas informações através do Facebook, Jornal Tele Brasil Notícias ou mesmo pelo YouTube. Notícias impressas nós temos também o Facebook, A Hora da Notícia. Vamos agora às nossas principais manchetes de hoje. Receita Federal libera o Programa de Declaração Anual do Imposto de Renda 2023. Janeiro teve mais de 83 mil empregos criados em todo o Brasil. Governo federal anuncia a retomada de obras interrompidas em todo o país. Tudo isso e muito mais na sequência de informações do Tele Brasil Notícias desta semana. Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. Este jornal tem o apoio de Paulo Silva Som. Áudio, vídeo, internet, redação e produção. Consulte-nos pelo 11 94564 4237. Qualidade e garantia de bons serviços. Começamos a edição de hoje falando da declaração de imposto de renda. A Receita Federal, inclusive, já liberou o programa para essa declaração anual do imposto de renda. Aliás, você pode fazer o seu download no próprio site da Receita Federal. Declaração anual do imposto de renda. O download pode ser feito no site da Receita Federal, que é o gov.br/Receita Federal. O prazo de entrega da declaração será de 15 de março a 31 de maio. Vamos falar com você que está buscando aí a sua vaga, o seu emprego. O mês de janeiro teve, então, mais de 83 mil empregos criados. Inclusive, o destaque foi para o setor de serviços e o estado de São Paulo é quem está justamente na liderança dessas vagas criadas. Depois de 5 anos trabalhando como manobrista, Kathleen ficou desempregada. Mas o status de procurando emprego não durou nenhuma semana. Logo, ela conseguiu uma vaga de atendente nesta lanchonete em Brasília. Eu vou tirar uns dias para eu descansar, né? Só que nesse tempo que eu estava tirando para descansar, eu estava procurando emprego da mesma forma. Assim que surgisse a oportunidade, eu já iria logo em seguida. Eu acho que eu devo ter ficado uns 4, 5 dias desempregada. Além da Kathleen, que foi contratada em janeiro, outras 1.874.225 pessoas conseguiram assinar a carteira de trabalho no primeiro mês do ano. Por outro lado, 1.790.929 pessoas tiveram os contratos de trabalho encerrados no começo de 2023. A diferença entre admissões e demissões ficou positiva em 83.297 postos de trabalho, saldo 50,2% menor que o registrado em janeiro de 2022.
De acordo com o ministro do Trabalho, alguns fatores explicam a retomada mais lenta na geração de empregos. Entre eles, os juros elevados adotados pelo Banco Central para controlar a inflação, mas que acabam afastando investimentos no país. Outro ponto é o alto endividamento da população. Com as dívidas acumuladas, o brasileiro consome menos, o que acaba afetando a economia e a consequente contratação de empregados. Ações como a retomada de obras paradas, o novo Bolsa Família e o programa de renegociação de dívidas que será lançado pelo governo devem impactar positivamente na geração de emprego ao longo do ano. Tudo isso vai impactar na economia para retomada e crescimento. Estou seguro que 23 nós vamos, eu acredito que durante o decorrer do ano, tem uma expectativa muito positiva em relação à reação do que vai acontecer no mercado de trabalho. Saúde. Muito bem, vamos falar agora de saúde, porque a Covid-19 justamente esteve aí presente e são 3 anos depois do fato. E muitas pessoas ainda estão preocupadas porque tiveram consequências da Covid-19 e a busca hoje pela fisioterapia é uma coisa que ajuda a vencer essas consequências. Vamos observar com mais detalhes. Na clínica que Yuri trabalha, as reclamações de dores são diárias. A importância da fisioterapia é algo que é cada vez mais comprovado e atestado pelos profissionais da saúde. Mas essa não é uma prática recente como muitos pensam. Só para vocês terem uma ideia, desde a Grécia Antiga, os médicos já se interessavam por terapias que envolvem os movimentos do corpo. De lá para cá, as técnicas evoluíram e a área se tornou imprescindível nos mais diversos tipos de tratamentos. Hoje, a fisioterapia ganhou protagonismo não só para tratar quem sofre com algum tipo de dor, como também para quem teve Covid-19. Consequentemente, as sequelas do Covid em si realmente é especificamente respiratória, né? Tanto que nós temos uma especialidade, né, dentro da fisioterapia para trabalhar esses perfis de paciente com um processo de fortalecimento, né, da musculatura respiratória. Pacientes que realmente queixaram-se bastante de fraqueza muscular global no pós-Covid, né? E aí a fisioterapia entra para justamente restabelecer o ganho de força desses pacientes. A área da fisioterapia é bem ampla. O Renato, por exemplo, é fisioterapeuta domiciliar. Um dos pacientes dele é o Gabriel, que perdeu os movimentos das pernas após sofrer um acidente em 2018. Antes de acontecer o Covid, isso já vinha sendo, vamos dizer assim, expandido pelo mundo. Os planos de saúde hoje, eles estão trabalhando com isso, para a gente normalmente multiprofissional trabalhar em domicílio. Tirar o paciente do âmbito hospitalar para o âmbito familiar, trazer para casa, para o laço familiar. Para a gente, fisioterapeuta, isso é ou fisioterapeuta, enfermeiro ou médico, é muito bom ter esse contato entre profissional, paciente e família. Há mais de 4 anos de tratamento, Gabriel já observa melhoras em sua qualidade de vida. Eu já movimento bastante a perna esquerda, né? Então, pelo fator da fisioterapia, né? O conjunto da obra, né? Da família, todo mundo ajudando, tudinho, aí teve essa evolução, né? A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Este jornal tem o apoio de Paulo Silva Som. Áudio, vídeo, internet, redação e produção. Consulte-nos pelo 11 94564 4237. Qualidade e garantia de bons serviços. Vamos agora falar então dos estados e municípios. O governo federal vai compensar em quase 27 bilhões de reais. Isso para os estados que acabaram perdendo a arrecadação do ano passado.
Os governadores chegaram a informar que a limitação da alíquota em 18% gerou perdas de 45 bilhões de reais no último semestre de 2022. O valor de 26,9 bilhões de reais foi cravado após pouco mais de 2 meses de negociações. Uma boa parte disso já está resolvida, porque alguns estados conseguiram liminar para não pagar as parcelas referentes às suas dívidas com a União. Teve estado, inclusive, que deixou de pagar mais do que teria a receber, e isso vai ser dado um tratamento específico quando isso aconteceu. Os valores serão abatidos da dívida dos estados com a União. Aqueles que não têm dívidas vão receber aportes de recursos. O impacto, ele vai estar diluído ao longo dos próximos, deste ano e mais 3, até 2026. Ele virá via abatimento de dívida, para aqueles estados que possuem dívida com a União. E em alguns casos, tem estados que não têm dívida ou têm uma dívida muito pequena e ocorrerá aportes nesses casos. O governador do Piauí, que representa os 27 governadores nas negociações, informou que, além do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o acordo ainda será levado ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal. Chegamos finalmente a um meio termo que agradou, ou pelo menos possibilitou que os 27 governadores e governadoras assinassem um acordo junto à Secretaria do Tesouro Nacional, e agora vamos levar ao Supremo Tribunal Federal. Então ainda tem outros passos para virar realidade esse acordo, porque envolve matéria legislativa que foi judicializada, então é importante que tenha a participação do Congresso Nacional e também a homologação pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos falar agora dos acontecimentos entre prefeitos e também as reuniões realizadas. Numa reunião realizada com prefeitos de todo o país, o governo federal anunciou justamente a retomada das obras interrompidas com o auxílio de uma plataforma para identificar essas obras que estão paralisadas. Também acabou sendo anunciado ali o aumento dos valores destinados à merenda escolar na parte de educação. Da merenda escolar será de até 39%. Os valores serão repassados a estados e municípios por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, e devem beneficiar mais de 40 milhões de alunos de escolas públicas em todo o país. A gente sabe, tem ciência de que a alimentação na escola é a única fonte de alimentação das nossas crianças na nossa região, e mais um investimento no PENAT e no PAA mostra o compromisso de Lula, principalmente com quem mais precisa. Em 2023, o investimento será de 5,5 bilhões de reais, 39% para alunos do ensino fundamental e médio, 35% para pré-escola e educação básica e indígenas e quilombolas, 28% para creches, escolas em tempo integral, educação de jovens e adultos e atendimento especializado. Tem muitas crianças também que dependem do lanche da escola, da comida da escola. E também a gente fica feliz de estar trabalhando, estar fazendo isso e vendo que eles estão felizes também, Esse programa, além de inserir gêneros alimentícios produzidos pela agricultura familiar, esse é um dos eixos, é garantir a educação alimentar para garantir produtos de qualidade à mesa dos nossos crianças e jovens nas escolas brasileiras. Portanto, construir cardápios saudáveis nas escolas. Durante a reunião com prefeitos e ministros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também anunciou a plataforma Mãos à Obra. A ferramenta vai permitir mapear o conjunto de obras paralisadas no país e que devem ser retomadas. E para tornar isso viável e rápido, a gente vai usar uma rede de parcerias, essa que eu comentei, que existe desde 2015, onde estão todos os estados e 39 associações de prefeituras que acabam chegando a todas as prefeituras no Brasil, onde essas pessoas serão capacitadas e vão poder prover qualquer tipo de informação necessária a cada prefeito que queira e que precise utilizar o sistema. E com isso a gente vai ter esse canal muito importante para que a gente possa saber cada obra que está paralisada, o que falta. Nós temos, só para vocês terem ideia, mais de 14 mil obras paralisadas nesse país. Obras que começou no meu governo, que não foi acabada, obras que começou no governo da Dilma, e nós então, pode ficar certo que nós vamos retomar. Saúde. Vamos
Vamos agora também falar de saúde. O número de casos de síndrome respiratória aguda grave realmente por Covid-19 está avançando em todo o país. E isso é de acordo com as informações da Fiocruz. Os dados divulgados hoje pela Fiocruz mostram que o avanço da síndrome respiratória aguda grave por Covid-19 acontece em todo o país, mas em especial nos estados do Ceará e aqui no Rio de Janeiro. Segundo os pesquisadores, esses casos, eles acontecem tanto nos adultos quanto em crianças e adolescentes. Só que na população de 0 a 17 anos não tem relação nenhuma com a Covid nem com qualquer outro vírus respiratório. É bom lembrar que a principal forma de frear a contaminação por Covid-19 é por meio da vacina. E no mês passado, o Brasil começou a aplicar os imunizantes bivalentes, aqueles que protegem contra mais de uma cepa. Cerca de 2 milhões de doses já foram aplicadas na população prioritária. Consulte ao doutor. Nosso quadro Consulte ao Doutor, sempre com grande audiência e a sua participação, está de volta e agora trazendo uma questão que todos nós temos que passar. A questão da herança. E a pergunta feita para nós por essa pessoa que é um telespectador aqui da região da Grande São Paulo é a seguinte: como é que funciona a herança? Quanto tempo leva para se fazer uma demanda? Quem é que nomeia? Tem casos até de famosos aparecendo na televisão e é uma dúvida das pessoas hoje que têm bens é justamente isso. Herança, como é que eu devo proceder? Qual o meu primeiro passo em vida? Bom, primeira coisa, você deve procurar um advogado especialista em herança. Ponto. Segunda coisa, depois que você consultar o seu advogado, ele irá verificar qual o seu quião na herança e quais são os herdeiros. Depois, ali entre vocês, os herdeiros, vão nomear um herdeiro principal, alguém que vai cuidar de todos os trâmites normais. Hoje a divisão de herança são duas coisas, via judicial e via cartório. O via cartório é muito mais rápido e muito mais barato. O via judicial é mais caro e bem moroso. Hoje, o juiz ele analisa da seguinte forma: se são todos maiores, não tem discussão, não tem briga, não tem nada, todo mundo está de acordo, é via cartório. Ponto. O juiz só vai aceitar essa divisão de herança se caso haver alguma controvérsia ou alguma briga, alguma coisa nesse sentido. Lembrando, gente, que um processo junto ao judiciário demora aí até 10 anos. Eu tenho casos aqui no escritório de 8 anos. Então não é ideal. Outra coisa, ele é muito oneroso. Você pode perder até um imóvel de custa de processos, honorários e taxas diversas. Então toma muito cuidado. Minha orientação é sempre fazer a sua herança via cartório, extrajudiciário. Segunda coisa, o inventariante é aquele responsável nomeado por todos, todo mundo concordou, é o que vai fazer os trâmites administrativos junto com o advogado, com todas as orientações necessárias. Ótimo. No nosso contexto jurídico, existe o inventariante, que é o responsável, e os herdeiros. Eles se dividem necessários e não necessários. Os necessários são aquele previsto por leis. Então são os ascendentes. No caso, pai, mãe e filhos. Depois, aí vem outros que não são os necessários, que poderão também fazer parte daquela cúpula, daquela organização ou daquele composto de herdeiros. Estes não são necessários. Hoje o quião necessário, juridicamente, são 50% da herança. Por exemplo, você tem aí uma herança de 1 milhão. A herança necessária, ou herdeiro necessário, são 500 mil. Os outros podem ser divididos com qualquer outra pessoa ou deixar de doação para qualquer outra pessoa. Então fica a dica aí para você. E com esta última informação, o nosso quadro Consulte ao Doutor é breve e sucinto, com algumas respostas diretas, mas caso você tenha alguma dúvida, não esqueça. 011 São Paulo, 997-686749 ou advocaciatrindade@hotmail.com. E o quadro Consulte ao Doutor vai ficando por aqui. Consulte ao Doutor.
Vamos agora falar do IBGE e o censo, que continua buscando dados, né? Um exemplo do que está acontecendo em Rio Claro, interior de São Paulo. Há moradores que não respondem ao censo, que é uma coisa fundamental para que haja a formulação de políticas públicas e para que a pessoa possa também exercer a cidadania. Vamos observar. O IBGE concluiu a coleta de dados do Censo Demográfico 2022. Atingiu cerca de 92% do território nacional, mas algumas equipes permanecem nas ruas. 8% da população não respondeu ao questionário e os recenseadores fazem uma busca ativa por esses moradores. No horário que a gente vem, geralmente não tem ninguém em casa. Muitas vezes as pessoas estão dentro de casa e não nos atendem. Com um índice de 7%, que é considerado alto, Rio Claro é a cidade da região com maior percentual de domicílios ocupados que não responderam à pesquisa do IBGE. O correto é que as cidades não tenham mais do que 5% da pesquisa não respondida. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico fala das faculdades que acabam sendo descredenciadas pelo MEC, mas tem a obrigação de restituir essas mensalidades se ela não conseguir viabilizar justamente a obtenção de diploma. Vamos observar este caso. Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que universidade descredenciada pelo MEC deve restituir mensalidades pagas por aluna caso não viabilize a obtenção do diploma. Uma estudante entrou na Justiça solicitando a restituição dos valores pagos à universidade, além de indenização por danos morais, pois a instituição foi descredenciada e isso a impediu de prosseguir no curso e obter o diploma. O juízo de primeiro grau extinguiu o processo quanto aos danos morais e negou a devolução das mensalidades. O entendimento foi que a aluna frequentou as aulas pagas e que poderia ter concluído o curso em outra instituição. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a sentença apenas para reconhecer os danos morais. A estudante, então, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. A relatora do caso na terceira turma foi a ministra Nancy Andrighi. Ela apontou que, de acordo com as provas do processo, a universidade descredenciada não providenciou a transferência da estudante para outra instituição, nem comprovou que ela obteve efetivo aproveitamento das matérias. A magistrada destacou ainda que o objetivo final do aluno de curso superior é a obtenção do diploma. Logo, se a instituição não oferecer meios para a satisfação desse interesse, estará caracterizado o inadimplemento total do contrato. Dessa forma, a universidade deve restituir à aluna os valores das mensalidades pagas. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Saúde. Vamos agora falar então de datas comemorativas, porque realmente tivemos aí no dia 10 agora de março, o Dia Mundial contra o Sedentarismo. E a prática de atividade física é uma coisa importante. Benefícios que acabam sendo conquistados com essas atividades não dá para contar nos dedos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2030, 500 milhões de pessoas podem acabar desenvolvendo problemas causados justamente pela falta de atividade física, como obesidade e a própria diabetes. Com isso, é urgente que hoje nós tomemos as providências para isso. No Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo, os dados são alarmantes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2030, 500 milhões de pessoas podem desenvolver problemas causados pela falta de atividade física, como a obesidade e a diabetes. Com isso, é urgente que providências sejam tomadas. A dona Arlete, por exemplo, já começou na hidroginástica e há 6 meses tem uma nova rotina. 2 a 3 vezes por semana, ela vai ao Parque Aquático Júlio Delamare, no Complexo do Maracanã, e cai na piscina para se exercitar. Eu acho que era muito sedentária. Pela diferença desses 6 meses que eu estou sentindo já no meu corpo. Hoje não, hoje eu já acordo já bem mais animada, sem muitas dores, sem dores articulares, tudo melhorou. A piscina, aliás, é um ótimo lugar para voltar a se mexer.
A gente começa com um trabalho de respiração. Eles vão fazendo numa intensidade muito menor, séries reduzidas, vão devagar, eu sempre pergunto se está tudo bem, até eles conseguirem entrar dentro do condicionamento normal da turma. Talvez uma das principais barreiras para quem quer deixar de ser sedentário é a ideia de que essa é uma mudança muito radical e trabalhosa. Existem sim alguns espaços que podem resolver o problema, como academias e parques, e talvez fiquem um pouco distantes, mas às vezes a solução está a alguns metros ou até mesmo dentro de casa. Como é o caso da Mônica, que vai até uma pracinha pertinho de onde ela mora. O que despertou a diarista para a importância do exercício foi o resultado de um exame feito no fim do ano passado e que apontou uma pré-diabetes. Com um susto, a Mônica viu que tinha que fazer algo. Mônica colocou na sala de casa uma esteira e já faz planos para ter uma bicicleta ergométrica também. E mesmo que os próximos exames fiquem perfeitos, ela não larga mais os novos e saudáveis hábitos. Parar jamais. Não posso mais parar. Eu não imaginava que eu fosse gostar tanto de fazer caminhada. Estou gostando muito. Condomínio Dia a Dia. Estamos de volta então com o nosso quadro Condomínio Dia a Dia. Ao meu lado a doutora Silene Alexandre. E eu, Paulo Silva, aqui trazendo sempre informações para você sobre a questão de condomínio. Um assunto que é bastante interessante, justamente tem a ver com a questão das contratações das empresas que vão prestar serviço terceirizado. Vou repetir esse assunto, porque hoje tem muitas empresas oferecendo serviço, mas você tem que ser direcionado para entidades que vão garantir a fidelidade e a garantia do serviço e segurança daquela empresa que você vai colocar no seu condomínio, né? Infelizmente, hoje, a gente sabe de casos que às vezes envolve até as pessoas que prestam serviços dentro de condomínios, né? Doutora, como é que eu faço como um síndico, como um conselheiro da Assembleia, ali também para estar participando desta contratação? Como é que isso acontece? Bom, acontece de duas formas. Espontâneo, terminou o contrato, vou e contrato outra empresa. Quando o síndico contrata outra empresa, ela tem que consultar 3 no mínimo e colocar ali junto à administradora. E geralmente essas contratações são discutidas na Assembleia Ordinária, geralmente. É apresentar então a todos os moradores. A todos os moradores para ficar ciente. Se de repente já houve a ordinária e aí de repente teve que trocar, basta comunicar ou ter uma extraordinária e comunicar aos moradores. O importante é comunicar. Agora, ponto. Na questão do síndico, eu vou lá, contratei a empresa, quais referências eu tenho que ter? CNPJ, contrato devidamente constituído, funcionário devidamente, embora seja terceirizado, mas os direitos devem ser pagos. Você deve fazer o levantamento junto ao sindicato. Não precisa ser sindicalizada essa empresa, mas se ela é idônea, quantos anos ela está no mercado, que tipo de prestação, fazer um levantamento, um check-up, digamos assim, como se faz de uma pessoa que vai trabalhar. Por exemplo, você vai contratar o seu funcionário, você vai querer o currículo, depois você vai entrevistá-lo, depois ele vai prestar uma prova ali para ver se ele é adequado, depois você vai olhar o CPF, o RG dele, então esse mesmo cuidado você deve ter com as empresas. Aonde eu vejo a idoneidade dessa empresa? Olha, vai no Serasa. O Serasa hoje você paga, Serasa e CSPC, você paga uma completa histórico daquela empresa. Não existe um órgão do governo que controla a idoneidade das empresas? Não, assim como não, ela tem que ter o CNPJ, se ela estiver devidamente constituída e ativa, ela está ok. Mas o importante é ver se ela não tem ações e nem protestos, e se ela paga bem, e se ela está pagando o funcionário. Aí eu aconselho você fazer Serasa e SPC. Que prestam serviço em condomínios são de propriedades de militares e etc. Então, geralmente sim. Por exemplo, se o seu condomínio, aí não usa. Condomínio, gente, quando tem uma empresa de segurança, não é armado. Quando ele
quando a pessoa, dono daquela empresa de segurança, é para condomínio, aquele funcionário não é armado. Quando ele é prestador de serviço, também, porque ele pode ter as duas funções. Ele pode ser prestador de condomínio e prestar uma seguradora, ou um carro forte, ou um banco. Aí geralmente é um policial, ou uma pessoa que pode usar armas. Tá aí os CACs, quem quiser fazer um curso, tem que estar devidamente, fazer um curso psicológico. Se tiver a arma tem que ser devidamente registrada, com todas as normas que são muito chatas e muito difíceis de Mudou agora a lei, inclusive obrigando em 60 dias a gente a registrar todas as... mas é inconstitucional, já tem pedido da inconstitucionalidade, porque em 88, salvo engano, 92, me corrigem, por favor, gente, teve um plebiscito aí e 64% das pessoas optaram pelo armamento, ponto. Pode ser questionado hoje a forma de você ter uma arma, mas nós temos o plebiscito, um instituto que diz que podemos sim ser armados. Você pode questionar a forma de quantas armas eu tenho em casa, de quantos metralhadora, isso você pode questionar. Mas o armamento em si não pode. Certo. Entendeu? Então temos que tomar. O que eu vejo aí é uma briga política do Lula com o Bolsonaro querendo desarmar as pessoas. Só que desarmar as pessoas, sendo que houve um plebiscito de todo mundo e 64% da população diz que quer andar armado, não pode. Você está sendo contraproducente e também contra a própria Constituição Federal, a legítima defesa. Mas vamos voltar à questão do condomínio. Vamos voltar. Então, essa pessoa, esse empresário, que é um empresário, ele é devidamente constituído, tem o CNPJ, está na junta comercial, ele tem ali os funcionários, ele pode ser prestador para um condomínio que esse funcionário não anda armado, não pode andar armado dentro do condomínio, tá? Ele só é o segurança e um porteiro. Ponto. Acabou, morreu o assunto. Agora, se ele for prestar serviço para uma seguradora, para um banco, para uma financeira, para um cara fora, aí sim aquele funcionário tem que andar devidamente armado e aquele funcionário tem que ser treinado, tem uma norma específica para aquele funcionário. Tem uma classificação até na questão da pessoa ter um treinamento para isso. Exatamente. Aí a gente vai adentrar nessa seara. Isso. Então eu aconselho o síndico sempre fazer 3 orçamentos com 3 empresas e ali verificar junto à junta comercial se está ativo ou inativa, quanto tempo, idoneidade, puxar todas as certidões de trabalhista, puxar a certidão do INSS, puxar a certidão de objeto em pé, puxar aí pelo menos umas 10 certidões para você ver a saúde daquela pessoa que vai cuidar dos seus moradores e da segurança do seu prédio. Certo. Tá? Então, esses são os cuidados que o síndico tem que ter. Muito bem, vamos agora então passar a nossa questão das perguntas, feita aí por você, que está do outro lado e acompanha o condomínio dia a dia. A pergunta que eu vou te fazer tem a ver com essa área de recreação e diversão nos prédios. Olha, primeiro, como se regula isso? É a pergunta que me fizeram, porque veja, tem prédio que você desce lá embaixo, tem bola para você jogar, outros não tem. O fulano foi lá, jogou ping-pong, consumiu com a bola, ficou só as raquetes, e aquela coisa. Vai lá, pega a chave na portaria, devolve, etc, e fica elas por elas. E aí? Isso dá muita confusão, muita mesmo, briga entre vizinhos, briga entre querer matar o síndico e briga querendo matar o zelador, exatamente porque o zelador e o síndico estão tomando conta daquele patrimônio do condomínio, você concorda? Certo. Então aqui no nosso condomínio, tem uma sinuca. E a sinuca, claro, tem as bolas e os tacos, certo? De repente o taco sumiu, de repente o taco quebrou, de repente as bolas sumiram. Qual que é a função do zelador e do síndico? Não é zelar? Não é gestar? É cuidar. Aí vem os problemas. O que eu aconselho? Câmaras. Para não dar problema. Porque contra fatos não há argumentos. Porque senão fica, ela diz que não diz que. Foi meu filho, não foi? Foi fulano, não foi? Então, o que eu digo... O que some muito é aquelas bolinhas de ping-pong, né? Também. Aquelas somem e não tem como. Aquilo some mesmo. Aí, o que acontece? Digamos que tem câmeras, espero que tenha câmeras. Se não tem câmeras, vai ficar dito pelo não dito. Lamento, mas o condomínio vai ter que arcar com isso aí. O que eu faço? Ou não compra mais, corta, ou vai dizer o seguinte para o condomínio: de hoje por diante, cada um compra sua bolinha. Ponto. Está resolvido o problema.
Agora, questão de áreas de esporte, por exemplo. De lazer. De lazer, que são basquete, para jogar basquete, jogar futebol e etc. Além do material, muitas vezes você está no seu apartamento, o cara grita mais alto que tudo, fala palavrão, xinga o outro, é uma brigaiada danada, e aí? Isso não pode. Não pode. Olha, vou falar que o seu apartamento que está bem de frente é uma quadra. É das 8 ou das 9 até as 22 horas. Ponto. Pode jogar esse horário? Pode. Alguns condomínios são diferentes. É das 9 às 17 horas. Então aí tem cada regulamento do condomínio. Cada um tem as suas normas. No nosso condomínio aqui, salvo engano, é das 9 às 22 horas. Isso. Pode gritar, falar palavrão, esse tipo de coisa? Não, não pode. Não pode. Agora, gargalhada pode? Pode. Sim. Então vai ficar esse disque no disque. O ideal seria aquela pessoa ser orientada pelos pais, pelo proprietário, pelo zelador. Sempre vai ser um chato. Alguém é um chato da questão aí. E ele fala, olha, vocês podem jogar bola, mas não pode gritar, está atrapalhando, tem gente trabalhando. O certo é ter alguém que supervisiona. Geralmente é o zelador e o síndico, geralmente. Ou segurança. Tem que ter um chato? Vai ter um chato. Vai ter briga? Vai ter briga. Sempre vai ter alguém descontente? Sempre terá. Porque geralmente o que eu mais vejo, além da pessoa gritar muito alto, marcou um gol, ela grita e ao mesmo tempo fala um palavrão. O palavrão não pode. Que às vezes é aquilo, eu não quero ser antiquado nem nada, mas é de praxe, parece que da cultura daquela criança, daquele garoto lá que marcou o gol e etc. Fora isso, a gente vê muitas discussões, a briga, sim, não, que você marcou, que não sei o que lá, e a briga se estende de uma forma que você vê até crianças pequenas chorando então, e etc. Mas aí o que você faz? Interfona para o porteiro e peça para os pais daquela criança ou daquele adolescente descer e tomar providências. Certo. Tá? Os pais são responsáveis. Os pais são responsáveis. Então aquela criança começa a brigar, aquele adolescente começa a brigar, falar palavrões, você interfona, fala pro porteiro, olha, eles estão jogando, tá aí tudo bem, eu reconheço, só que estão falando muito palavrão, e eu quero que os pais desçam e corrijam os filhos. Você não pode lá chamar a atenção da criança. Dentro da área de entretenimento dos prédios, tem também a questão dos locais de salão de festas, né? Eu também não tenho problema, mas, digamos... Mas, às vezes, tem condôminos que exageram um pouquinho na festa. Põe um som, né? E, nesses casos, também é responsabilidade de quem? Do síndico. Olha, gente, eu vou dizer aqui que são várias normas para salão de festas. Eu vou citar aqui 2 ou 3. Tem salão de festas que permite festa até 2 horas da manhã. No nosso condomínio aqui, até as 22. Ponto. É norma do condomínio, até as 22. Ponto. Até 22 horas você pode ter aquela festa, aquele barulho, aquele som. Pode. Mas dentro, não fora. Não pode fora. É dentro do salão. Então, tem tudo bem. Tem condomínio que até as 2 horas da manhã? Pode, porque é norma do condomínio. Porém, aquele som, aquelas discussões, aquelas pessoas falando, tem que fazer isso dentro do salão. Na área externa, pode? Não, não pode. Então, tem isso. É de bom tom e de bom senso, quando você realizar uma festa até 4 horas da manhã, digamos que seja dia 31 de janeiro, né? 31 de dezembro para o dia 1º do ano seguinte, o ano novo, famoso ano novo. Pode ter uma exceção? Pode, desde que seja comunicado, tem que ter norma para isso, e ali todos estão cientes que vai acontecer aquela festa até 4 horas da manhã. Então, é aquilo que eu digo, tudo tem que ser comunicado 30 dias antes. Tudo é permitido dentro do limite da lei. Tem exceções? Tem exceções. Se há exceções, tem que ser comunicado. Então, dia 31, o dia 1º de janeiro, virada de ano, pode ter exceções? Pode. Mas ela tem que ser comunicada a todos no quadro de aviso 30 dias antes. Essa pergunta veio da internet. A pessoa mora ali perto daquelas regiões onde tem aqueles bailões lá, né? Bailões de funk? Isso. E aí? O que a pessoa deve fazer nesses casos? Ela tem que se conformar em todo sábado, domingo? É a prefeitura. Aí já é problema da prefeitura, é a lei do PSIL. A lei do PSIL é uma lei municipal regida também, ela prevalece para os condomínios e também para esses bailões. Muitas das vezes é chamada a polícia
a polícia vai lá, põe um fim nesse tipo de coisa, aí de repente a polícia vai embora e volta tudo de novo. É um problema aqui em São Paulo. Eu estou quase que dizendo que não há soluções, mas há tentativas. Por quê, gente? Ali na comunidade tem que ter direito a festas, claro... Um exemplo ali do lado do São Paulo Futebol Clube, ali no bairro do Morumbi. Ali é chamada a polícia e sempre tem problemas. Certo. Tem também na Zona Leste, ali perto lá eu me esqueço o nome da avenida. Tem que tomar muito cuidado fazer essas reclamações, porque se descobrirem, infelizmente aquele condomínio poderá sofrer sanções. Certo. Eu estou comunicando aquilo que as pessoas passam. Eu não quero nem adentrar muito, porque é muito delicado. No assunto, né? Mas é chamar a polícia ali do PSIL. Certo. E tomar muito cuidado, não deixar escapar aquele condomínio, porque poderá sofrer sanções. Tá certo. Então, muito bem, delicado. Com esse assunto bastante delicado, encerramos hoje o nosso Condomínio em Ação. Estaremos de volta na semana que vem. Dúvidas que você tiver, fiquem ao contato com a doutora Silene Alexandre, não é isso? Pelo e-mail, advocaciatrindade@hotmail.com ou 11 997 68 6749, ou poderá mandar o e-mail para nosso querido Paulo. telebrasilnoticias@gmail.com. Até mais. Condomínio. Dia a dia. Vamos também falar de projeto socioeducativo, que tem possibilitado muitos jovens que tocam em iniciativas comunitárias, inclusive chegar a uma das principais orquestras do Brasil e acabar com isso entrando também no mercado da música, sim, um mercado profissional. Filho de um barbeiro e uma cabeleireira, João começou a tocar sozinho de forma autodidata. Na cidade onde ele mora, Tinguá, região metropolitana do Rio de Janeiro, não tinha aula de violino. Hoje ele é professor de projetos sociais da região e estuda música na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. A música para mim é um escape. Qualquer tipo de emoção que eu estou sentindo, seja alegria, tristeza, raiva, peguei o violino, parece que vai embora, transmite, espalha por aí e vai embora. O violino também transformou a trajetória de Ana Carolina. A paixão pela música ela herdou do pai, que tocava percussão. Ela conheceu o violino em um projeto social na comunidade Cidade de Deus e agora quer transformar o instrumento em ferramenta de estudo e trabalho. Eu comecei criança, então eu via tudo com muita brincadeira, muito entusiasmo. E aí, conforme os anos foram passando, eu vi que era realmente a música que eu queria para a profissão. Leonardo começou a tocar na igreja, aprendeu piano e violão aos 8 anos e depois se especializou no violino. Na verdade, eu comecei a ouvir música clássica através do piano. E isso abriu as portas para eu começar a ouvir o violino. E quando foi passando assim, do piano para o violino, depois para as músicas de orquestra, e eu fui me encantando cada vez mais. Já o Wendel se encontrou no contrabaixo. O som dele é misterioso, um som suave. Eu gostei desse som porque ele remete a algo escuro. Ele tem uma profundidade muito grande, porém ainda é suave. Os 4 jovens passaram pela Academia Juvenil da Orquestra Petrobras Sinfônica, projeto socioeducativo que reúne músicos entre 14 e 20 anos. Eles contam que a iniciativa foi importante para conhecerem o mercado profissional. Isso, eventualmente, pode se converter numa profissionalização. Independente se o caminho da profissionalização for da música ou for outro, tenho certeza que esse período que o aluno passa ali faz toda a diferença para ele, sem sombra de dúvida. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, queremos agradecer a sua audiência. E antes de encerrarmos, vamos falar aí de uma casa que foi visitada e que gira para aproveitar a sombra do sol. Existe isso mesmo. Imóvel que foi construído em Ituporanga, aqui no interior de Santa Catarina. Foi idealizado em 1998 e realizado por um homem com pouco estudo, mas que queria, de alguma forma, tomar seu chimarrão e aproveitar a vida. Vamos observar. Uma casa como tantas outras que parece comum até se mexer. É isso mesmo, ela gira. Quem nunca viu acha muito estranho, claro, mas em Ituporanga ela já é velha conhecida. São quase 25 anos que a casa se move de um lado para o outro.
Na parede, o retrato do autor dessa façanha, seu Jens, hoje falecido. Era marido da dona Almira. Mesmo com pouco estudo, ele idealizou e concluiu essa obra que desafia os padrões da engenharia. O ano era 1998 e quando ele falou dos planos para ela... Não acreditava que ele ia conseguir fazer uma casa para girar, não tinha cabimento, nunca tinha escutado falar nisso. Achei que era loucura da cabeça dele. A parte de baixo é toda em alvenaria e a de cima, que gira, é de madeira. Um sistema de roldanas ativa a engrenagem abaixo do assoalho que faz a casa se movimentar de um lado para o outro. Até o ano passado, isso só era possível através de manivela. Agora está mais fácil, já que foi instalado um motor. Basta acionar para a casa se mexer. Manivela não dava mais jeito, não. Meu neto colocou o motor, agora é mais fácil. Posso ficar na área, deixando a casa girar e conversando com as pessoas que estão olhando. O sistema hidráulico também foi adaptado para funcionar independente da posição da casa. O esgoto do banheiro, ele vem desde o banheiro até o centro da escada, onde ele desce, fixo num barrote, né? Daí pode girar à vontade que não vai dar problema nenhum. E essa construção ousada saiu do papel porque o seu Jens tinha um objetivo que ia além de ter uma casa nova. Ele queria um cantinho para poder tomar chimarrão, sempre na sombra. O mais importante para ele era essa bendita área aqui, ó, para poder sentar e girar a casa para tirar do sol. Porque se você sentar lá hoje à tarde, na direção do sol, não vai tomar chimarrão, não. Ele tinha razão de querer sombra para tomar chimarrão. Se alguém ainda não conhece e quer ver de perto a Casa Giratória, ela fica no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Ituporanga, na margem da rodovia SC-110, de acesso a Petrolândia. E esta foi a edição de hoje do Tele Brasil Notícias, que, como dissemos, agradece aí a sua audiência em qualquer parte do Brasil e também no mundo. E também os apoios técnicos do Pedro Henrique e do João Vitor. Estaremos de volta na semana que vem com mais o nosso Tele Brasil Notícias e as informações na medida certa. Até lá. Tele Brasil Notícias. Espaço Empresarial Internacional. Estamos de volta com o nosso Espaço Empresarial Internacional, sempre na companhia da doutora Silene Alexandre, que, aliás, responde e ajuda você, orienta com muitas informações importantes. O assunto hoje é um assunto bastante interessante, que é justamente o Código do Direito Empresarial. E a pergunta que me fizeram, e eu também faço muito, com essa mudança, como se deve gerir uma empresa? E é necessário realmente ter um advogado empresarial hoje? Hoje sempre. O advogado empresarial, ele é preventivo. Você vai ter zero de ação? Não é isso. Você vai ter zero de problemas, futuros problemas, ou de repente... Por quê? Porque aquele advogado comercial ou contratual, ele vai analisar todo o sistema, todo o problema que ali aquela empresa apresenta e vai amenizá-lo, vão discutir e de repente deixa até o empresário mais confortável numa eventual execução, uma eventual dívida. Então o empresário, ele vai, como se diz, ele vai ter tranquilidade para administrar qualquer eventos futuros. Então, quais são as qualificações deste advogado, especificamente? O que é a formação dele específica? Bom, primeiro ele tem que ser advogado, passar na OAB, claro, depois fazer uma especialização e pós-graduação em contratos e empresarial. Ele tem que entender bastante. E, de preferência, também em áreas tributárias, que é muito importante. Também área tributária criminal, pela sonegação fiscal, alguma elisão, alguma coisa assim que pode acontecer no sentido de ele ser pego de desprevenido numa fiscalização e ser multado. Por que muitas empresas de porte médio, preferem contratar um grupo empresarial
para que esse advogado... Porque sai mais barato. Hoje, um profissional, um advogado muito bem qualificado, ele é um funcionário muito caro. Então, é muito mais fácil pagar uma assessoria jurídica, uma bancada, né, que ali não tem vínculo nem nada, presta aquele serviço e pronto. E nesse caso aí, o custo é muito alto desse serviço? Teria alguma noção? Só para a gente dar uma... Hoje um advogado empresarial ou contratualista ou de repente tributário, ele cobra aí de 6 a 10% sobre o valor de cada contrato. Certo, então ele trabalha por contrato. Ou até, na verdade, até 20% esse advogado pode cobrar. Vamos falar agora do direito internacional, a importância do advogado também, tanto a nível empresarial. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, você vai comprar uma propriedade, você tem que ter um advogado ajudando, você vai montar uma empresa, tem que ter um advogado, etc. Isso é questão de cultura. O americano, o europeu, o estrangeiro, ele tem duas culturas, seguro e prevenção. O Brasil, infelizmente, não tem essas duas culturas. E por que não tem essa? Não tem cultura porque a gente não tem um sistema educacional. Nós temos aqui profissionais que saem para estudar fora e nunca mais voltam. Porque ele não vai ser absorvido, não tem cultura, ninguém vai aceitá-lo, ele não vai se enquadrar. O Brasil, infelizmente, a nossa cultura em relação educacional, em relação ao profissional, em relação à prevenção, nós ainda estamos muito atrasados, digamos assim. Eu sei que eu conheço o Dr. Carneiro da Cunha, nos Estados Unidos, que é um advogado que ajuda você nas compras, quando você compra a propriedade nos Estados Unidos, ele administra... Mas lá é obrigado, aqui não é obrigado. Aqui, não é. Na verdade é o seguinte, um contrato hoje acima de 40 mil é obrigado a ter um advogado. Só que as imobiliárias hoje, elas têm os corretores. E as corretoras podem muito bem transicionar entre o corretor e a pessoa direto sem um advogado. Se a pessoa quiser contratar um advogado, fica a critério dela contrata. Só que as grandes incorporadoras do Brasil, as grandes, todas têm advogado. Algumas imobiliárias até têm advogado. Mas há imobiliárias grandes. Certo, As imobiliárias pequenas, ela tem aquele advogado que ela paga pela consulta ali naquele momento. Então é uma assessoria jurídica. Então ele não estaria funcionalmente, internamente? Não, ele liga, olha, doutora Silene, eu advogo para algumas imobiliárias que é dessa forma. Algumas me pagam mensal, outras me pagam por consulta. Olha, doutora, eu estou com um problema aqui, a senhora poderia comparecer, explicar, nos orientar e me paga essa assessoria. O que mudou nesse novo código agora? Olha, eu vejo que todas mudanças, eu vejo de bons olhos. Eu não tenho problema de achar que vai ter algum problema. Eu acho que quanto mais segurança jurídica para todo mundo, melhor. E na questão, então, de administração empresarial por parte do advogado, ele tem, então, uma norma para poder... Então, na verdade, sempre teve, só que não era previsto. O que ocorre aí, eu falo para os colegas tomarem muito cuidado, porque toda pessoa, antigamente eram os sócios, o empresário e o contador era responsável por qualquer delito. Hoje, o advogado tem que tomar muito cuidado, que ele poderá também, claro, responder por algum delito. Ou seja, o que é o delito aí? Digamos que seja qualquer crime do colarinho branco. Certo, que é uma coisa que no Brasil não é uma coisa tão estranha que acontece de muito, né? Muito, sonegação, evasão. E o aspecto legal é bem demorado, não é isso? Um processo desse tipo... Às vezes acaba demorando e a pessoa... E perde. Olha, eu aprendi uma coisa, com mais de 20 anos de experiência. Dificilmente a gente ganha do Estado ou do... Muito difícil. Muito difícil. Teve até um caso aí de uma pessoa famosa que ganhou o processo, só que não está mais aqui entre a gente para poder receber. Não, você viu agora com a nova decisão do Supremo Tribunal, mesmo decorridos 5 anos, a prescrição ou decadência, seja ela qual for, segundo o Supremo Tribunal, olha a instabilidade. Mesmo assim, o governo poderá cobrar. Isso é coisa do Lula, porque mesmo com a decadência ou com a prescrição, o governo federal poderá cobrar ainda este empresário. Olha que coisa mais absurda. É realmente bem Acabou difícil. de sair, tem advogados, fiquem atentos sobre isso aí, que o seu cliente pode estar em cair. Antes de encerrar, antigamente a gente usava uma publicação que era impressa, que atualizava os advogados, atualizava até quem era contador e etc. Né? Como é que está hoje esta atualização? Não existe. Existe sim. O advogado é a CAASP. Tá? A CAASP manda por e-mail ou manda pelo correio. Agora, eu vou falar por mim. O advogado, o médico, o contador, ele nunca para de estudar.
Sim, porque toda vez o governo está alterando alguma coisa, você tem que estar por dentro da informação. Aqui, na verdade, no Brasil, é aproximadamente 1000 leis por dia. Claro que a gente não vai saber de tudo isso, mas quando o seu cliente te buscar bater a sua porta, você tem que, por obrigação, orientá-lo e saber, né? Nunca deixe, advogados, o seu cliente souber ou saber alguma informação primeiro do que você, viu? Muito bem, com esta última informação, o Espaço Empresarial Internacional vai ficando por aqui e voltando na semana que vem. Até lá. Espaço Empresarial Internacional.